Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 27 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo, do capítulo 38 ao capítulo 40. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Estamos hoje finalizando o livro do Êxodo. Que coisa maravilhosa, não é? E já lemos 2 livros da Bíblia. Parabéns pela sua perseverança. Nós vamos até o final. Chegaremos em Apocalipse. Se você nunca leu a Bíblia, este ano será um ano diferente para você. Nós vamos falar hoje, da finalização das obras do tabernáculo. E nós podemos ver que Deus, ele pensava em todos os detalhes. Quando ele pensou na arca, ele pensou que essa arca ela ia ser movimentada, né? Porque o povo estava, né, não de residência fixa, mas o povo estava transitando no deserto. Então, ontem nós falamos a respeito disso, da funcionalidade que tinha o tabernáculo e todas as peças. Por exemplo, a Arca da Aliança, que ficava no lugar santo dos santos, no santíssimo lugar, ela tinha argolas, né? E foram feitos, na verdade, varais cobertos de ouro para conduzir esta Arca da Aliança. E nós vamos ver da mesa, né? Nós falamos ontem, e agora no capítulo 38, nós vamos falar do altar de holocausto. Isso mesmo. Usando madeira de acácia, Bezalel, olha aquele homem lá, né? Inteligente, cheio de sabedoria de Deus. Ele construiu um altar quadrado para o holocausto. E o interessante são as medidas, né? 2,25 metros de largura e de comprimento 1,35. E aí nós vamos ver que ele fez a ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formavam uma só peça. Revestiu o altar com bronze, depois fez os utensílios do altar, baldes para recolher a cinza, pás, bacias, garfos para a carne, braseiro. Todos estes objetos eram de bronze, né? Então nós vimos que Deus deu a esses homens uma sabedoria extraordinária para lidar com ouro, prata e bronze. Olha aqui, né? A utilidade desse artesão com o bronze. Ele fez também bacia de bronze e o seu suporte de bronze com espelhos doado pelas mulheres que serviam à entrada da tenda da congregação, né? E aí nós vamos ver que o pátio, Bezaleel fez ainda o pátio que era fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul tinham 45 metros de comprimento e era pendurada em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze, penduradas cortinas com ganchos, argolas de prata. Olha que coisa linda, né? Colocou do lado norte cortinas idênticas a estas. E aí ele vai falar a medida, pendurou as cortinas com ganchos, argolas de prata, e aí ele vai detalhando. A entrada do pátio, está no versículo 14, ficava ao lado leste, situado entre 2 cortinas. A cortina do lado sul tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em 3 colunas e em 3 bases, né? Então ele vai dando detalhamento até mesmo das cortinas, das colunas, de como elas eram penduradas. Todas as estacas usadas para sustentar o tabernáculo e o pátio
eram de bronze. Que arquitetura linda essa, não é? Oh, eu vejo aqui reunido tantas aptidões. E ele diz assim, em relação aos materiais. Por quê? Houve uma prestação de contas. Olha só, esta é uma relação dos materiais usados na construção do tabernáculo. O santuário da aliança, os levitas registraram os valores totais conforme Moisés os haviam instruído. E Itamar, filho do sacerdote Arão, supervisionou esses trabalhos. Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Recebeu ajuda de Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão perito em gravar, projetar, bordar em linho fino, com fios de tecido de azul, roxo e vermelho. O povo contribuiu com as ofertas especiais de ouro, e sabe quanto totalizou as ofertas de ouro? 1.024 quilos, calculados de acordo com o ciclo do tabernáculo. Esse ouro foi usado em toda a construção do santuário. A comunidade toda de Israel contribuiu com 3.520 quilos de prata, calculados de acordo com os ciclos do santuário. Essa prata veio do imposto recolhido de cada homem registrado no censo. O imposto foi arrecadado de 603.550 homens de 20 anos para cima, né? E aí, o povo também contribuiu com uma oferta especial de 2.480 quilos de bronze, usados para fundir as bases das colunas, a entrada da tenda e para o altar de bronze com a grelha, né, e todos os demais objetos ali. E as roupas sacerdotais, as vestes sacerdotais? Os artesãos confeccionaram belas roupas, gravadas, sagradas de tecido azul, roxo e vermelho, para Arão vestir e servir no lugar santo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, a roupa dos sacerdotes era e a do sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, era diferente. Somente Arão era que podia vestir as roupas do sumo sacerdote. Ele era o sumo sacerdote. E aí nós vamos ver, né, que a gente já falou sobre essas peças até no devocional anterior. Se você ainda não viu, vai lá nos devocionais anteriores, que você vai ver, né, como ficou a roupa desse sacerdote. Como que foi aqui, ele declara no 39, a confecção do peitoral. Lembra disso? No peitoral ele trazia todas as tribos de Israel. Então, quando ele entrava no lugar santo dos santos, no lugar santíssimo, ele entrava, não era só o sacerdote, era a representação de todas as tribos de Israel. Que coisa linda, não é? E aí, outras peças de roupa, né, para os demais sacerdotes. Confeccionaram para Arão, seus filhos, túnicas de linho fino, turbantes especiais, e vai declarando aqui, porque não tinha só a roupa, uma peça de roupa, né? Então eles vão falando aqui e diz que Moisés, né, inspeciona todo esse trabalho. Afinal, quem tinha recebido todos os detalhes de Deus era Moisés. Então Moisés estava sempre ali em meio aos artesãos, conferindo cada detalhe. Assim, a construção do tabernáculo, tenda do encontro, foi concluída. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, apresentaram a Moisés o tabernáculo completo.
A tenda, toda a mobília, os colchetes, as armações, né? As coberturas, o candelabro, o altar, o óleo para iluminação, bacia de bronze, coluna de base, tudo está relatado no final do capítulo 39. E no capítulo 40 nós vamos ver esse tabernáculo criar forma, ele é montado. Olha só, o Senhor disse a Moisés: arme o tabernáculo, tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês, coloque a arca da aliança dentro dele e pendure as cortinas internas para proteger a arca. Depois traga a mesa para dentro e coloque sobre ela os utensílios. Traga também o candelabro e instale suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure as cortinas à entrada do tabernáculo. Coloque o altar de holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, ponha a bacia entre a tenda do encontro, o altar e encha ela de água. Em seguida, arme o pátio ao redor da tenda, pendure as cortinas na entrada, pegue o óleo de unção, unja o tabernáculo e toda a mobília para consagrá-los, assim ele será santo. Unja o altar de holocausto, seus utensílios, para consagrá-los, né? Tragarão os filhos e os seus filhos até a entrada da tenda do encontro, lave-os com água, vista Arão com as roupas sagradas. Ou seja, Deus está repetindo algumas coisas aqui que ele já tinha dito no particular para Moisés. Então ele está repetindo, né, esses últimos detalhes aqui para a armação. E aí, no versículo 34 do capítulo 40, diz assim: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda da congregação, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se elevava de cima do tabernáculo, os israelitas já sabiam, era hora de seguir viagem. Mas se a nuvem não se levantava, eles permaneciam onde eles estavam até a nuvem se elevar, né? Então este era o sinal. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo e à noite o fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de toda a jornada dos israelitas. Deixa eu orar por você. Amanhã nós iniciaremos Levítico. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Oh Deus, como és maravilhoso saber que a Tua presença pode habitar aqui na terra. Pode habitar ali no meio da congregação, no meio do povo de Israel. E hoje Tu pode estar aqui conosco todos os dias, como diz a Tua palavra, até a consumação dos séculos. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.